Quantos nesta manhã tem um texto sagrado? Ergam-no. Bênção. Vamos finalmente terminar a unidade sermônica que estávamos examinando. Os irmãos que estiveram aqui domingo 8 e domingo 15 acompanharam o exame de Filipenses 1. Consideramos do 9 ao 11, carta de Paulo à igreja em Filipos, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim a minha tradução da ARA: faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus concordando diz: no dia 8, nós começamos a considerar este texto, e ali vimos que a primeira palavra que salta aos olhos é a palavra oração. Eu queria que você acompanhasse com a Bíblia aberta, deixasse o texto aberto, que como temos feito, como de costume, nós caminhamos varrendo o texto, metemos uma lupa em cima do texto e consideramos o que diz a palavra de Deus e tentamos da palavra de Deus extrair lições para as nossas vidas. Sempre é o que temos feito aqui neste púlpito e faremos enquanto o Senhor nos der fôlego de vida. Você nota que a primeira coisa que salta aos olhos, como eu disse, é que Paulo está orando. Faço esta oração. Vimos que a oração, ela é tanto um comando, uma ordem, e nós vimos vários textos que deixam isso muito claro, e também nós vimos que a oração é uma compulsão interna. Nós somos arrastados a orar. Isso é um estado de espírito que nós devemos cultivar o tempo todo. Neste caso aqui, a oração de Paulo é intencional. Ele visa a maturação, ele quer que os crentes fiquem maduros, cresçam em Cristo Jesus. Nós vimos que Paulo, em lugar nenhum, aliás, todos os autores do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, ninguém ora por casa, por carro, por esposa, por marido, para ganhar essas coisas que são boas, que têm o seu lugar, que são necessárias, ter um filho, por exemplo, outras coisas que são muito bem-vindas e muito essenciais nas nossas vidas, mas o foco do Novo Testamento não é esse. Nas dezenas, nas centenas de orações que estão registradas no Novo Testamento, o foco é que os crentes cresçam à estatura de Cristo. Essa deve ser a ênfase das nossas vidas, e esta é a ênfase que Paulo está dando. Paulo cita 5 componentes para o crescimento, 5 componentes para a maturação. O primeiro deles, amor, nós consideramos no dia 15, passamos aí 40 minutos falando sobre amor, terminamos considerando de que o perdão é o engraxate, é o óleo que lubrifica o amor e nos mantém amando. O amor é a base de onde tudo é então construído. Hoje de manhã, eu queria considerar os 4 últimos elementos que nós vimos no texto: excelência, sinceros e inculpáveis, que é integridade, o fruto da justiça ou boas obras, e por último, a glória de Deus. É interessante que é uma cadeia aqui, eu não sei se vocês notaram, há uma sequência. O amor de vocês aumente, a fim de aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpados,
inculpáveis, cheios do fruto da justiça para a glória e louvor de Deus. Uma coisa puxa a outra, uma coisa arrasta a outra, por assim dizer. O amor é importante, antes da gente sair, dando uma revisada rápida. O amor, nós vimos que é uma ação envolvida em emoção, mas é muito mais uma ação, acima de tudo é uma decisão, é uma escolha. Eu escolho amar. Assim é que Deus nos ama, embora Deus também tenha sentimentos por nós, como nós vimos em Sofonias 3,17 e em outras passagens. Ok, isso foi a título de introdução. Vamos nos voltar para o texto. Depois que ele fala sobre amor, ele diz em seguida: aumente cada vez mais em conhecimento e percepção. Que o amor dos filipenses aumente, olha o texto, cada vez mais em conhecimento e percepção. Eu fiquei pensando, conhecer o quê? Conhecimento do quê? Aí eu queria compartilhar com a igreja uma ferramenta muito útil na interpretação bíblica. É você comparar um texto com outro. Se você deixar um dedo em Filipenses 1:9 e se voltar para Colossenses 1:9, você vai descobrir o conhecimento do quê? Colossenses 1:9 e 10. Estamos querendo saber a que conhecimento e percepção Paulo se refere. Olha a resposta no texto paralelo. Colossenses 1:9. Lemos ali as seguintes palavras. Paulo orando de novo: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Então a resposta está aí, é conhecimento da vontade de Deus. Está aí a resposta. Era para que os filipenses conhecessem, para que eu e você conheçamos a vontade de Deus e percebamos a melhor maneira de agradá-lo. Resumindo, como que a gente pode crescer em santidade? Resumindo tudo que ele está querendo dizer aí. Esse amor nos leva ao segundo componente da maturação cristã, a aprovação das coisas excelentes, a fim de aprovardes as coisas excelentes. A palavra aprovação, ou aprovardes, como está aí na tradução de vocês, a palavra grega, ela tem relação no grego clássico como avaliar metais, a fim de determinar a propriedade de um metal e a sua pureza. No grego koiné, que é o grego bíblico, a palavra carrega alguns nuances. Por exemplo, essa mesma palavra, aprovardes as coisas excelentes. Essa palavra aparece em Lucas 14:19. Olha Lucas 14:19 comigo. Esse mesmo termo, dokimais, aprovação, a palavra ali aparece para testar a qualidade ou força de bois. Lucas 14:19. Lemos ali: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-los. Por favor, desculpe-me. Aí o que está traduzido como experimentá-los é o mesmo termo, é a mesma palavra. A mesma palavra aparece também, por exemplo, como interpretar ou discernir em Lucas 12:56. Você está em Lucas, volta só uma página. Lucas 12:56, o mesmo termo aparece. Ali Jesus está falando: hipócritas, vocês não sabem interpretar o aspecto da terra e do céu? Como não sabem interpretar, algumas traduções, discernir o tempo presente? Então,
O texto nosso em Filipenses 1:10, volta para lá, entendemos que Paulo está orando para que os filipenses desenvolvessem a capacidade de discernir quais são as coisas excelentes. Tá bom? Estamos aí no mesmo tom? Paulo está querendo que os filipenses aprendam a discernir, a avaliar quais são as coisas melhores ou excelentes. Note bem que a questão aqui não é o discernimento entre o certo e o errado, não. O discernimento aqui não é aquilo que não tem valor e aquilo que tem valor, não é isso. O discernimento aqui entre aquilo que tem valor e aquilo que tem mais valor. Ele está atrás de que os crentes entendam aquilo que é bom e aquilo que é excelente. Não é uma questão de pecado aqui. Não se trata de discernir entre pecar e não pecar, entre o bem e o mal. Qualquer crente, por mais imaturo que seja, entende a diferença entre afrontar a Deus, pecar, e não afrontar. O que Paulo está querendo fazer aqui é ensinar os filipenses que eles deveriam aprender a escolher dentre coisas boas, quais são aquelas coisas melhores, a fim de que eles crescessem, maturassem. Em conexão com este conceito, eu queria chamar a tua atenção para um texto que você já deve ter lido muitas vezes, mas que talvez, como eu, não tenha discernido um ponto importante. Hebreus 12:1. Deixa um dedo em Filipenses 1:10 e te volta para Hebreus 12:1. Eu quero te mostrar uma coisa curiosa nesse texto. Hebreus 12:1, estamos falando sobre as coisas excelentes. Hebreus 12:1. Aos que acharam, digam amém. Aí o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nota que nesse texto há duas categorias de empecilho para a corrida que nos está proposta. Você notou isso? Há dois obstáculos, há dois empecilhos para que a gente corra bem a corrida que nos está proposta. Um deles, é muito óbvio, é o pecado que nos envolve, NVI, ou o pecado que tenazmente nos assedia, a ARA. Este item atrapalha o nosso progresso espiritual e é detectável. O pecado, ele fala aí, o pecado que nos envolve. Mas é um outro item que a gente acabou de ler que também nos atrapalha. Você pegou? Livremo-nos de tudo, NVI, que nos atrapalha, ou desembaraçando-nos de todo peso. O que exatamente o autor se refere quando diz peso? O contexto imediato diz respeito ao sistema levítico de 613 regulamentos que atrapalhava o novo convertido judeu. Não era pecado para o novo convertido judeu, mas atrapalhava ele na caminhada, no avanço, à maturidade cristã. Esse é o contexto imediato do texto, já que Hebreus foi escrito para judeus. Mas como que eu aplico para mim? Eu não sou judeu, você também não é judeu, eu tenho certeza que quase todos aqui não são judeus. Como que a gente aplica para nós este peso que nos atrapalha? E aqui o peso diz respeito a tudo que não é excelente e, portanto, não coopera no nosso avanço na santidade. Aí vem a pergunta para mim e para você: quais são as coisas que tu investe o teu tempo, mas que não te ajudam na tua caminhada cristã? Você e eu precisamos de discernimento espiritual para nos dedicarmos às coisas melhores, às coisas excelentes. Vejamos alguns exemplos aqui. Veja bem, nós não estamos tratando de pecado. Aqui não é pecado. Aqui é o que é a diferença entre bom e excelente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Que tipo de música você ouve? Que tipo de música você ouve? Você tenta ouvir
músicas que edificam a sua vida espiritual? Ou você só ouve música mundana, música que não traz contribuição nenhuma? Não é pecado ouvir músicas que não sejam necessariamente evangélicas. Eu gosto das 4 estações de Antônio Vivaldi, por exemplo. Não há nenhum pecado, desde que a música não seja suja, não seja uma música com conteúdo imoral. Você pode ouvir. A questão aqui não é entre o ruim e o bom. Não é essa a questão. A questão aqui é se você procura ouvir coisas que vão te edificar também. Quando você enche a sua casa de louvores, quando você, por exemplo, você está lavando o prato, por exemplo, ou você está passando roupa e você mete o louvor para bombar, você está se edificando, você está sendo elevado espiritualmente. Se você ouvir Vivaldi, não é ruim, não é mal, mas você não está sendo edificado. E Paulo está tentando fazer uma distinção aqui justamente entre essas duas coisas. Aquilo que te edifica, aquilo que te eleva. A questão aqui é discernimento pelo excelente. Essa é a questão. Um segundo exemplo. Que tipo de leitura tu fazes? Você busca ler coisas que te edificam? Você busca ler livros de biografia missionária, por exemplo, que são muito edificantes? Eu me sinto muito desafiado, às vezes eu fico com vergonha quando eu leio a vida de um grande missionário. Assim, puxa vida, a minha vida está muito abaixo disso aqui. É uma leitura que me edifica. Você busca ler a Bíblia, você busca ler livros de edificação cristã. O Pão da Vida, o nosso Pão da Vida, a nossa organização, tem uma biblioteca excelente lá embaixo. Uma biblioteca seleta, na qual você pode escolher ali uma obra e ser muito edificado na sua vida. Ou, aqui vem o contraponto, você apenas lê jornais e artigos na internet que não te edificam. Não é errado se atualizar lendo notícias, não há nada de errado, não há nada de pecaminoso. A questão é, no que você investe o seu tempo mais? O que você aplica mais? Sem leituras que não trazem necessariamente proveito espiritual, ou leituras que te colocam para cima, que ajudam na tua santidade. A questão aqui é discernimento pelo excelente. Terceiro exemplo. Que tipo de entretenimento você usa? Não há nada de errado em relaxar e esfriar a cabeça, mas existem entretenimentos que são melhores, ou que são mais excelentes. Existem séries e filmes que podem ser vistos, embora eu acho que é uma minoria, as séries que você pode de fato ver, e os filmes que você pode assistir, mas eu imagino que haja filmes que você possa assistir, mas a gente precisa fazer escolhas. Outro dia eu e a minha esposa íamos assistir à noite uma partida de voleibol. Não há nada de errado em assistir uma partida de vôlei. A gente gosta muito de assistir vôlei masculino pelas ripadas que os camaradas levantam a bola e o camarada mete a ripada e tal. A gente acha legal assistir. Não há nada de particularmente pecaminoso nisso aí. Mas eu disse para ela, Betina, vamos assistir, em vez da gente assistir a partida de vôlei, vamos assistir uma palestra de aconselhamento bíblico. Meus irmãos, foram 45 minutos de muito bom humor e de edificação. O palestrante que estava ministrando, o camarada, ele contava piadas ao longo da ministração, e nós fomos muito edificados. Eu, principalmente, porque minha esposa, para o lado do final, já estava cochilando. A questão aqui, o que eu estou querendo transmitir para você, é a ideia da busca pelo melhor. É a diferença entre o bom
e o excelente. O melhor é o que Paulo está tratando com os filipenses aqui. A questão é o discernimento pela excelência. Quarto e último exemplo. Que tipo de atividades você se envolve? Após o seu trabalho, após a sua aula, você vai para a sua casa ou você tenta vir para o culto de quarta-feira? Não há nada de errado em você ir para a sua casa descansar, você precisa de descanso. Mas você tem que fazer opção. Você pode ir para casa, ou você pode fazer um esforço para estar aqui quarta-feira orando junto, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor. Após uma semana de atividades, uma semana longa de atividades, você vai ao cinema ou você vem por atitude? Ontem aqui foi uma bênção. Quem esteve aqui no Atitude ontem à noite? Foi uma bênção aqui, louvamos o Senhor juntos, foi uma maravilha. Cansada, você mulher cansada do seu dia, numa quinta-feira, você resolve se encontrar com uma colega ou você vem para a MCM? Para a MCM, que quinta-feira passada foi uma bênção. Sabe que pastor não tem sexo, então até para a reunião feminina pastor tem que vir, né? Mas foi uma bênção a reunião da MCM. É a diferença nas escolhas que você tem que fazer na sua busca pelo excelente. Você está disposto a deixar de relaxar no domingo à tarde e trazer o seu filho para os embaixadores ou para as mensageiras do rei? É uma escolha que você vai ter que fazer aqui, entre uma coisa boa e legítima, que é o seu descanso, ou você fazer o esforço de trazer a sua filha para as embaixadoras do rei. A questão aqui é o discernimento pelo excelente. Uma boa forma de você decidir, você está entre, sim pastor, como que eu decido isso? As situações na vida variam muito, como que eu faço essa decisão entre o bom e o excelente? Eu vou te dar uma receita bíblica muito boa, Filipenses 4:8, Filipenses 4:8, Filipenses 4:8, tem um crivo muito bom. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí eu me faço a pergunta, esse livro que eu vou ler, esta série que eu estou querendo assistir, essa conversa que eu estou tendo, o que quer que seja, é verdade? É nobre? É correto? É puro esse filme? É amável essa conversa aqui? É de boa fama? É digno de louvor? Caso as diversas atividades não passem em qualquer estágio desse crivo, não é excelente. Não é excelente. Vamos examinar as nossas vidas, eu e você, se nós estamos buscando as coisas excelentes, ou se nós estamos desperdiçando os nossos dias com coisas triviais, que não ajudam na nossa santificação, que não ajudam na nossa maturação. O terceiro elemento da maturação cristã está no verso 10, volta para Filipenses 1:10. Filipenses 1:10. Para provardes as coisas excelentes e serdes, está aqui, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O verdadeiro amor leva à excelência para que o crente seja sincero e inculpável, ou seja íntegro. Os conceitos incluídos nas palavras sinceros e inculpáveis podem ser resumidos à palavra integridade. A palavra sincero expressa integridade pessoal. A palavra inculpável expressa integridade relacional. Uma é pessoal, a outra é relacional. Vamos examinar a questão da integridade pessoal.
Sincero é alguém que não tem falhas de caráter. A palavra grega, por trás da palavra sincero, é de origem indeterminada, mas nós podemos saber que o termo significa pureza testada e aprovada, por exemplo, como em um metal que é testado no fogo. A palavra portuguesa, sincero, vem de uma outra palavra latina, sincerae, sincera. A que se refere esse conceito latino, sincera? No mundo antigo, muitos utensílios eram feitos de barro, utensílios como jarros, pratos, potes, vasos, etc. Esses utensílios tinham que passar pelo fogo para cozer. Alguns desses objetos, depois de serem cozidos, apresentavam rachaduras. Compradores experientes nos mercados antigos pegavam um objeto e colocavam contra a luz do sol, porque oleiros inescrupulosos passavam cera na rachadura, e os compradores que tinham muita pegada em compra, colocavam contra a luz do sol para ver se os objetos estavam sem cera. É daí que vem a palavra portuguesa sincero, sincera, sem hipocrisia, sem falha de caráter. O crente é para ter o mesmo comportamento, e isso aqui é caráter, o mesmo comportamento na igreja, em casa, no trabalho, ou até mesmo quando estiver sozinho. Isso aqui, sincero, tem a ver então com a virtude da integridade pessoal. Vamos examinar rapidamente a questão da integridade relacional. A palavra inculpável, essa palavra envolve a ideia de ter um excelente testemunho. Não é uma questão pessoal, mas é uma questão de como eu me relaciono com o outro. Um crente inculpável não tenta escandalizar ninguém, pois seu exemplo de vida é louvável. A pessoa inculpável não busca apenas o seu próprio interesse, mas busca o interesse dos outros. Quando trabalhava neste sermão, me veio à mente 1 Coríntios 10, 31 a 32. Dá uma olhada nesse texto, que tem direta relação com o que eu estou falando. 1 Coríntios 10, 31 a 32. Essa palavra grega, inculpável, aparece. Geralmente ela aparece traduzida de outras formas. 1 Coríntios 10, 31 a 33, ela aparece bem no meio do versículo 32. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Versículo 32. Não se tornem motivo de tropeço, está aí a palavra, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, porque eu também procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então, um cristão inculpável é aquele que não faz os outros tropeçarem. É o cristão que tem bom testemunho. Isso aqui é a virtude, então, relacional. Quarto componente da maturação cristã é o fruto da justiça ou boas obras. Está listado aí no nosso texto, no começo do versículo 11, Filipenses 1, 11, parte A. Olha aí o que diz o texto: cheios do fruto da justiça. Note outra vez que uma coisa leva a outra. O nosso amor deve aumentar para aprovarmos as coisas excelentes, sendo sinceros e inculpáveis, que vai gerar fruto da justiça. Uma coisa está atrelada na outra. Isso tudo vai culminar, a gente vai ver já já, na glória de Deus. O resultado de uma vida de amor, que busca as coisas excelentes e não apenas as coisas medianas, que busca as coisas excelentes, não apenas as coisas boas, que busca as coisas excelentes, não apenas as coisas que são lícitas, mas que está atrás de mais, vai ser fruto de justiça. Há uma grande variedade de ações e atitudes que constituem o fruto da justiça. Talvez você esteja perguntando, mas pastor Raik, o que é o fruto da justiça? Toda boa obra feita para a glória de Deus é fruto de justiça.
Nem toda boa obra é fruto de justiça, porque pode ser feita para minha glória. Lembram das obras mortas? Pregamos aqui algumas vezes sobre obras mortas. Quando eu faço uma boa ação, mas que é para minha glória, não é fruto de justiça. Mas se eu faço alguma coisa, se eu, por exemplo, dou esmola, sou voluntário em um asilo, contribuo financeiramente na vida de um irmão necessitado, se eu procuro ajudar um órfão, uma viúva, para a glória de Deus, é um fruto de justiça. Adicionalmente, também é fruto de justiça, conduzir alguém a Jesus, ou ganhar alguém para Cristo. Romanos 1,13 é um fruto de justiça. Ainda outros exemplos de fruto de justiça, a lista em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O Espírito produz este fruto. Quais são? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o fruto de justiça são frutos belíssimos. Na realidade, é o fruto do Espírito, mas que ele se manifesta de diversas formas nas nossas vidas. O fruto do Espírito, ou as boas obras. É interessante notar, é importante apontar o que está escrito na parte B do versículo 11, olha aí o versículo 11, cheio do fruto do Espírito, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, parte B aí, o fruto da justiça, o fruto do Espírito, a boa obra não é produzida por nós mesmos, mas por meio de Jesus Cristo. O fruto da justiça é a ação de Jesus em nós, assim ele recebe todo o crédito, assim ele recebe toda a honra pelas boas obras. Lemos as palavras de Jesus em João 15, eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então o fruto que a gente vai produzir é estando ligado a Jesus. De alguma maneira é Jesus, através de nós, que vai produzir o fruto da justiça ou as boas obras. É Jesus, é o Cristo em nosso interior que faz produzir o fruto da justiça. Finalmente, atentemos para a parte C do versículo 11, olha a parte final do versículo 11, cheio do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Parte final do versículo 11, para que o fruto de justiça ou boas obras não sejam obras mortas, eles devem ser produzidos para a honra e glória de Deus. Lembremos que o objetivo da vida de um crente não é ser feliz. Eu espero que isso não assuste, não espante ninguém. O objetivo da vida de um crente não é ser feliz. Eu já vi isso da boca de um filho e neto de pastor. O objetivo da minha vida é ser feliz. Isso é o objetivo de qualquer incrédulo. Isso é o objetivo de qualquer pessoa aí na rua que não conhece Jesus. Qual é o objetivo da vida do crente? Como você responderia essa pergunta? Alguém podia perguntar, você é membro da primeira igreja? Você? Qual é o objetivo da tua vida? Qual é a razão de viver, né? Qual é o sentido da vida? A resposta clássica está no Catecismo de Westminster, que muitos aqui conhecem. O fim supremo da vida de um homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Isaías 43, 7, Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, 31, etc. Isso aqui é bíblico. O que o catecismo diz é bíblico. Surge então a pergunta, de que maneira eu glorifico a Deus? Se o objetivo da vida de um crente é glorificar a Deus, de que maneira eu faço isso? Jesus responde. João 15, 8, parte A. João 15, 8. Olha a resposta
de Jesus, o que é que eu posso fazer para glorificar a Deus? João 15, 8, parte A. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Amém, meus irmãos? Meu Pai é glorificado, de que maneira? Quando vocês dão muito fruto. Vemos então que a razão de viver do crente é glorificar a Deus dando fruto, ganhando outros para Jesus, sendo manso, a lista que a gente leu aqui, sendo uma pessoa santa. Essa é a razão de viver de todos nós. E quando a gente cumpre essa razão de viver, a gente é verdadeiramente feliz. Não é buscando a felicidade que você é feliz, é buscando a santidade que você é verdadeiramente feliz. Amém, meus irmãos? Na primeira parte da análise deste verso, nós consideramos o foco das orações de Paulo. Paulo não ora, e eu concluo, Paulo não ora por coisas materiais, mas sim por crescimento espiritual de suas ovelhas. Para que elas maturassem, Paulo lista 5 elementos. Na segunda parte, a gente viu que o amor é a base, é o fundamento dos outros elementos. Hoje, a gente se debruçou nos últimos 4 elementos: excelência, integridade, boas obras que culminam para a glória de Deus. Que busquemos então a excelência, gerando assim integridade em nosso caráter, para que possamos produzir boas obras. Esta é a real felicidade. É assim que uma vida plena é alcançada. Que possamos cumprir este propósito que Paulo orou para os filipenses nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.